Olá, eu sou Renato Melo, sou gastroenterologista da Unimed Vale do Caí e aproveitando que estamos no mês de setembro, que é o mês da conscientização para a prevenção do câncer coloretal, Setembro Verde, eu vou tratar um pouquinho sobre esse tema. Então, o câncer coloretal ou câncer de intestino grosso ainda tem uma elevada mortalidade no nosso meio, mas em contrapartida tem um programa de rastreamento ou de prevenção muito bem delineado. Afeta homens e mulheres de forma igual, principalmente após os 50, 60 anos de idade, mas pode acometer indivíduos mais jovens, sobretudo se há histórico na família. Então, além da idade acima de 50 anos e da presença de familiares de primeiro grau com câncer coloretal, são importantes fatores de risco a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, uma dieta pobre em fibras, rica em carne vermelha ou carne processada e também algumas situações específicas, como pacientes portadores de doenças inflamatórias intestinais, como é o caso da retocolite ulcerativa e da doença de Crohn, e algumas síndromes genéticas hereditárias. É importante o entendimento de que, na maioria das vezes, o câncer coloretal ele surge a partir do crescimento de lesões precursoras, são os chamados pólipos intestinais. Os pólipos são espécies de verrugas aderidas à parede do intestino que, com o passar dos anos, podem crescer e se transformar no câncer. E mais importante, essas lesões elas são passíveis de tratamento. A gente pode detectar através de algum exame preventivo e pode remover essas lesões impedindo que elas evoluam ao câncer de intestino. Na maioria das vezes, o câncer de intestino evolui de forma assintomática, até que ele tenha um tamanho considerável, a partir de então, quando ele começa a gerar sintomas. E que sintomas seriam esses? O sangramento intestinal, a mudança de hábito intestinal, aquele paciente que tem o funcionamento do intestino normal e de uma hora para outra começa a ter diarreia ou começa a ficar com o intestino mais preso, a mudança no calibre ou no aspecto das fezes, a dor abdominal, a perda de peso, aquele paciente que começa a ficar mais fraco, mais cansado, faz um exame, tem uma anemia, essa anemia pode indicar uma perda oculta de sangue nas fezes. Importante salientar que esses sintomas não são específicos para câncer de intestino. Outras doenças intestinais, ou até mesmo não relacionadas ao trato gastrointestinal, também podem provocar sintomas semelhantes. Então, se você apresentar algum desses sintomas, procure seu clínico, seu gastroenterologista para fazer a avaliação pertinente. A colonoscopia é o principal método diagnóstico do câncer de intestino. É um exame em que a gente tem a possibilidade de visualizar o intestino grosso por dentro, através de um tubinho flexível que é introduzido pelo ânus sob acompanhamento anestésico ou sob sedação. E além de detectar a lesão, a gente pode coletar biópsias, coletar fragmentos daquela lesão para ter uma avaliação, uma análise mais adequada. Quando a gente fala em prevenção, é importante frisar que a gente não deve esperar o surgimento de sintomas para iniciar a procura, a busca pela doença. Isso porque grande parte das vezes, quando a gente tem sintomas, o câncer já cresceu a um tamanho em que ele já atingiu as camadas mais profundas da parede do intestino. E essas camadas contêm os vasos sanguíneos, contêm a circulação intestinal. E por vezes o tumor pode desprender células tumorais na circulação e essas células se implantarem em outro órgão, são as chamadas metástases, e quando presentes, muitas vezes podem indicar já uma doença sem possibilidade de tratamento curativo. Então a prevenção ela é indicada independente da presença de sintomas, para toda a população acima de 50 anos de idade ou para quem tem histórico familiar a partir dos 40 anos de idade, ou até mesmo antes, dependendo da idade em que o familiar foi acometido. Existem dois métodos principais para a prevenção do câncer de intestino. O método mais simples é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é uma espécie de triagem, em que a gente busca a presença de sangue num exame de fezes e através desse exame a gente pode selecionar pacientes para um exame mais detalhado, que é a colonoscopia. Esse é o principal método para a prevenção, porque nos permite o diagnóstico daquelas lesões que eu citei anteriormente, os pólipos intestinais, e uma vez identificados os pólipos intestinais, eles podem ser removidos durante o próprio exame e dessa forma a gente consegue impedir que eles evoluam, que eles cresçam até o câncer coloretal.
Entendendo que algumas questões dietéticas são importantes na origem do câncer coloretal, é importante orientar o paciente que ele faça uma dieta rica em fibras, que ele evite consumo excessivo de carne vermelha, que ele evite o ganho de peso, que ele não fume e que ele evite o excesso de bebida alcoólica. Ou seja, manter bons hábitos de vida, hábitos saudáveis de vida. Quanto ao tratamento, uma vez diagnosticado o câncer de intestino, o tratamento ele é primariamente cirúrgico, principalmente quando ele está localizado à parede intestinal. Algumas vezes podem ser necessários tratamentos complementares, como a quimioterapia e a radioterapia. E também em algumas situações, principalmente casos muito iniciais, em que o câncer acomete somente as camadas superficiais do intestino, há também a possibilidade do tratamento endoscópico, ou seja, a retirada da lesão pela colonoscopia. Eram essas as mensagens que eu queria passar para vocês. Um abraço a todos e até a próxima.